Então nós vamos começar um estudo falando um pouco sobre a palavra de Deus, né? Conhecendo um pouco mais da Bíblia, hoje que tantas pessoas têm acesso, mas tão poucas querem realmente conhecer, querem realmente estudar a palavra, né? Começando com uma citação que diz assim: a Escritura é a única regra de fé e prática da Igreja e o protestantismo aceita doutrinas de sua inspiração, autoridade, inerrância, clareza, necessidade e suficiência. Somente as Escrituras são o fundamento da teologia reformada. Quem escreveu isso foi Lutero, né? O nome desse conceito é sola Escritura, faz parte das 5 solas da Reforma, né? Isso também mais tarde a gente aborda um pouco sobre isso. Começando um pouco então com a história, né, da palavra. E nesse princípio da história, nós vamos falar um pouco sobre as línguas. A Bíblia ela foi escrita em 3 línguas. Ela foi escrita em aramaico, em hebraico e em grego. O Novo Testamento ele foi escrito em grego, por exemplo, todo em grego. Começando então pelo hebraico. O hebraico ele é uma língua semítica, né, pertencente à família das línguas afroasiáticas. Os judeus chamam essa língua até os dias de hoje de Lashon HaKodesh, a língua sagrada, porque foi nessa língua que Deus se comunicou e deu a lei ao povo. Então eles dizem que essa é a língua sagrada, porque foi nessa língua que Deus se comunicou. Na Bíblia Judaica Completa, essa tradução diz assim: Nesse tempo, também vi os habitantes de Judá que se haviam casado com mulheres de Ashdod, Amon e Moabe, e seus filhos falavam parcialmente a língua de Ashdod e não eram capazes de falar a língua do povo de Judá, falando apenas a língua de cada povo. Aqui na versão Almeida também diz assim: Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar o judaico, senão segundo a língua de cada povo. Neemias 13, 23 e 24. Um pouco mais adiante, diz assim: Naquele dia, 5 cidades da terra do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade a Adonai Tsevaot. Uma delas será chamada de cidade de destruição. Essa cidade de destruição, ela está grifada aqui por um motivo. Isso, quando foi escrito, essa expressão serviu como um trocadilho, né? Como um trocadilho. Cidade de destruição, no texto hebraico, né, ela se falaria Ir Haheres, é um trocadilho para Ir Haheres, que é a cidade do sol, né, Heliópolis, desculpa, é um trocadilho, foi com essa cidade, foi usado um jogo de palavras ali. Na Almeida também, né? Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão um juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade da Destruição. Eles citam só essa cidade justamente para fazer esse trocadilho com Heliópolis, a cidade do Sol, né? Que virará a cidade de destruição. O Sol, lembrando que uma das cidades do Egito, né? Eles citam aqui, mas o Sol no Egito era algo sagrado. Depois do exílio da Babilônia, o hebraico ele foi aos poucos, né, deixando de ser falado e ele foi substituído pelo aramaico. Uh, Algumas evidências arqueológicas, né, elas dizem que os contextos religiosos e nos encontros de família, coisas assim, em aldeias menores, o hebraico continuava sendo usado como língua oficial, até as revoltas judias ali do século II depois de Cristo, né? Mas no contexto religioso ainda era usado. O escrito mais extenso, escrito em hebraico, é o Tanar. As cópias existentes mais antigas da Bíblia foram encontradas entre os manuscritos do Mar Morto, escritos ali entre o século II a.C. e o século I depois de Cristo. O hebraico moderno ele nasceu como língua falada durante o final do século XIX e começo do século XX. Esse aqui, então, é o alfabeto hebraico, é um alfabeto que também é conhecido como um alfabeto quadrático, porque as letras elas têm essa forma quadrada. Ele é um alfabeto que não possui vogais em seu alfabeto, né, na totalidade, ele não possui vogais, ele é um alfabeto composto por 22 consoantes, cada uma simbolizando alguma letra, mas na conjunção dessas letras ela forma as palavras. O hebraico, então,
ainda citando um pouco do hebraico, lá em João 19:19 diz assim: Pilatos mandou pregar uma placa que foi escrita e pregada na estaca. Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. Por que estaca? Porque na Bíblia hebraica não fala a palavra cruz, fala a palavra estaca. Estaca se referindo ao método usado pelos romanos, que não era uma cruz inteira. A estaca vertical ficava cravada no solo, nas montanhas, nos montes altos, né? E o prisioneiro carregava uma estaca horizontal que se juntava com a estaca vertical e formava o formato dessa cruz. E acima da estaca principal era colocada uma placa chamada títulos, que era ali que ia a acusação de quem estava sendo crucificado. No hebraico, o nome de Deus ele é composto por esses 4 caracteres, na verdade 3, né? Caracteres diferentes. O Yod, o Rei, o Vav e o Rei. A gente não tem uma pronúncia correta disso, somente se sabe como escreve, porque como ele não tem as vogais aqui para nos dar apoio, ele pode ter diversas conotações. Já teve traduções como Javé, Jeová, Yahvé, Yah, muitas palavras provenientes daqui. No títulos, naquela placa que estava acima da cabeça de Cristo, tinha os textos nas 3 línguas. O texto sempre nas línguas populares, daqueles que passavam por ali, né? Em latim, em grego e em hebraico. A curiosidade aqui é que no hebraico, se nós pegarmos a primeira letra de cada palavra, ela formaria o nome de Deus. Era mais uma prova de que Deus estava ali representado através de Cristo, simbolicamente falando, né? O aramaico é a outra língua que foi escrita, ela é uma língua semítica também, né? Pertencente também à família linguística afroasiática. O nome da língua é baseado no nome de Arã, uma antiga região no centro da Síria, né? A escrita aramaica ela foi amplamente adotada por outras línguas, sendo assim ancestral do alfabeto hebraico moderno. O alfabeto hebraico moderno tem a sua origem no aramaico. O aramaico ele era a língua dos sírios, né, no século 6 a.C., tornando-se a língua geral de todo o Oriente Próximo, a partir da sua adoção pelo Império Persa Aquemênida. O aramaico, então, é essa língua. Ela também não tem as consoantes, ela é uma língua totalmente. Ela não tem as vogais, desculpe, ela tem somente consoantes, e daqui foi uma base para muitos alfabetos. Né? O grego, helênica, né? É uma língua de um ramo independente da família linguística indo-europeia. O Novo Testamento foi escrito todo em grego, né? E conforme dados históricos, arqueológicos e o testemunho interno da própria Bíblia, o ambiente linguístico de Jesus e dos primeiros cristãos era poliglota. Nós sabemos disso porque em diversas passagens da Bíblia nós vemos pessoas se referindo a idiomas com outras pessoas. Paulo se defendeu perante as suas acusações em uma língua, Jesus conversava em outra, alguns discípulos conversavam em outra. Então, nós temos então esse contexto histórico em cima disso tudo. Nós temos uma vertente poliglota muito grande naquela região. O grego do Novo Testamento é chamado de koiné, é um desenvolvimento posterior do grego clássico e não uma variante vulgar, né? E ela não é uma variante corrupta do grego clássico. Esse é o grego, né? Daqui nós conhecemos inclusive o nosso alfabeto, né? Por causa das duas primeiras letras, o alfa e o beta. Dali nós temos o nosso nome do alfabeto, né? E as línguas na Bíblia, apesar de serem línguas bem distintas, ainda tinha alguma confusão na nomenclatura entre o hebraico e o aramaico. Tem algumas ocasiões do Novo Testamento, por exemplo, que o aramaico é chamado de hebraico. Levando a própria estaca, ele saiu para o lugar chamado caveira, em aramaico, Gúlgota. Essa na Bíblia judaica completa. Mas nas outras traduções mais populares diz assim: e levando ele às costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, mas não é em hebraico, é em aramaico que se chama Gólgota.
Os homens de Gilad tomaram as passagens do Yarden que levavam a Efraim, e toda vez que alguém de Efraim tentava escapar, dizendo: Deixe-me passar, os homens de Gilad lhe perguntavam: Você é de Efraim? Se a resposta fosse não, eles pediam que a pessoa proferisse a palavra Shibolet. Se ele dissesse Sibolet, porque não conseguia pronunciar corretamente a palavra, eles o tomavam e o matavam no lugar da passagem do Yarden. Naquela ocasião, 42 mil homens de Efraim foram mortos. Na Almeida, porém, tomaram os gileaditas aos efraimitas, os vales do Jordão, e sucedeu que quando os fugitivos de Efraim diziam passarei, então os homens de Gileade lhe diziam, és tu efraimita? E dizendo ele, não, então lhe diziam, dizem pois Shibolete, porém ele dizia Sibolete, porque não conseguia pronunciar bem. Então pegavam dele e degolavam nos vales do Jordão e caíram de Efraim naquele tempo 42 mil. Isso é para ilustrar como o hebraico ele era uma língua popular, mas os dialetos nas outras regiões, essa passagem é só uma curiosidade, os dialetos naquelas regiões eram diversos e causavam sotaques. Né? Esse chibolete é traduzido por alguns como espiga de grãos e por outros como torrente de água. É uma palavra que eles usavam justamente para ver se uma pessoa era de uma região ou era de uma outra, por causa do sotaque ali atribuído. Assim como no Brasil nós temos uma palavra que nós falamos de um jeito aqui no sul, outra ali na região de São Paulo, outra no Rio, outra no Nordeste, a mesma palavra tem sotaques diferentes. Naquela época também existia isso. Essa é a primeira visão geral sobre as línguas, né? A gente vai dar continuidade logo mais com o restante do estudo.